uma das principais causas de paciente chegar comigo no consultório é porque a pressão dele não está mais controlada. E a primeira coisa que vem logo na cabeça: doutor, o remédio perdeu o efeito. Não, gente, o remédio não perde efeito com o tempo. As pessoas pensam que o corpo fica viciado com o remédio e depois não faz mais efeito. Não tem nada a ver com isso aí. Mas vamos fazer o seguinte: bora logo para as 10 causas de que você está tomando seu remédio da pressão e mesmo assim a sua pressão não está controlada. Com certeza, a causa número 1, a que mais aparece, é por isso que vou logo começar com ela: ansiedade. Sim, o paciente ele até tem uma pressão normal durante o tempo todinho, mas ele tem uma crise de ansiedade, principalmente aquelas pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, a famosa TAG. Então ele está lá com a pressão dele normal, aí vem a crise. Pô, na hora que vem a crise, o corpo dele libera um monte de adrenalina, as artérias dele contrai, o coração acelera e a pressão sobe. Vai lá, 18/10. Mas é interessante quando a gente pergunta para esse paciente e a gente fala assim: mas vem cá, não tem seu costume de verificar a tua pressão fora da crise? Não! Gente, não é que o remédio perdeu o efeito, o remédio está lá fazendo efeito direitinho. É que durante a crise de ansiedade a pressão sobe. Aí vem a pergunta: adianta ficar colocando captopril embaixo da língua, tomar losartana, remédio da pressão? E aí? Não adianta. E só um adendo: já fiz o vídeo, não coloque captopril embaixo da língua. Captopril embaixo da língua está errado. Se quiser, eu vou deixar aqui no caso, não sei se é aqui ou se aqui é o lugar que vai ficar. E aí você vai poder entender por que não se deve colocar captopril embaixo da língua. Tem que engolir o captopril. Crise dolorosa. Ora, você está com a pressão normal. Aí, de repente, você tem, por exemplo, uma enxaqueca. Ou vamos pegar o meu caso. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava lá no aniversário da minha sobrinha. Sabe como é aniversário de 15 anos, né? A gente come até passar mal. E começou a doer minha barriga. A dor foi aumentando. Eu peguei, meu /pai me dá pelo socorro agora e foi correndo. Chega lá no pronto-socorro, você passa pela triagem e minha pressão estava dando 18/9. Sim, 18/9. E detalhe, eu não sou hipertenso. Mas aí você acha que você tem remédio da pressão? Claro que não. Fizeram dipirona e buscopan na veia. Pronto, uma hora depois, já sem dor, minha pressão estava dando 13/8. Então por quê? A dor fez a pressão subir. Isso é muito comum, principalmente em pessoas que sentem dor na cabeça. Você pode ter dor na cabeça por enxaqueca, você pode ter dor na cabeça por cefaleia tensional, você pode estar com uma crise de sinusite, problema de coluna, ATM, existem várias coisas que podem provocar dor na sua cabeça, e aí você tem aquele costume: ah, minha cabeça está doendo, então porque minha pressão está alta. Aí você vai verificar a sua pressão, está alta mesmo, dor de cabeça, qual é a correlação? Ah, minha cabeça doeu porque minha pressão ficou alta. E muitas das vezes, gente, é o inverso. A sua pressão ficou alta porque sua cabeça doeu. Então você tem que saber como é que está a sua pressão fora da crise dolorosa. Qualquer crise dolorosa. Veja o meu caso que eu falei de pedra na vesícula. Pode ser pedra no rim, pode ser uma infecção, sei lá, enxaqueca, como eu falei. Por falar em infecção, bora logo emendar aqui na infecção. Sim, durante um processo infeccioso qualquer, a sua pressão pode subir. Tá lá você tomando o seu remédio da pressão, sua pressão tá ótima. O paciente chega comigo e fala: doutor, tem 2 semanas que minha pressão vive alta. E aí eu vejo o paciente entra aqui comigo, já tá com máscara, tá todo agasalhado. Aí eu pergunto: pô, recentemente, tava com alguma virose? Mais ou menos. Quando começou a virose? Ora, é claro, a pressão dele tá controlada, só que a pressão dele subiu devido ao processo infeccioso. De novo a pergunta: tem que aumentar o remédio da pressão? Não. Nós temos que controlar o processo infeccioso e dar remédio para os sintomas. Então, por exemplo, ele está tendo dor no corpo. A pressão dele subiu. Eu vou dar remédio da pressão? Não. Eu vou dar difirona, vou dar paracetamol, vou dar ibuprofeno. Porque tirou os sintomas, acabou o problema dele. A pressão vai baixar. O quarto motivo é aumento de peso para má alimentação. O paciente chega comigo reclamando que a pressão dele ultimamente está dando alta. Aí eu olho para ele e eu me lembro, eu digo assim, por exemplo, vou pegar aqui o seu José. Seu José, o senhor engordou? É? Quantos quilos? Ah, doutor, eu engordei 13 quilos do ano passado pra cá. Aí eu até brigo com ele: nossa, o senhor ganhou um botijão de gás.
Aí a pessoa engorda desse tamanho. Aí come mal, coloca comida salgada. Muitas das vezes não tem jeito, né? Come comida da indústria, lá onde trabalha, mas às vezes pede muito fast food. E aí engorda, come comida com sal, a pressão vai subir. Claro, nesse momento eu vou ter que colocar um reforço no remédio da pressão. Nesse caso eu preciso colocar mais remédio da pressão. Mas eu falo para ele, ó, perdeu peso, a pressão volta como é que era antes. Medicamentos sem efeito. Aí você vai logo dizer, peraí, doutor, pode ser começou lá no começo do vídeo falando que o remédio não perde efeito. Remédio ele não perde efeito. Mas se você está tomando um remédio que não tem efeito, aí sua pressão vai subir. Você não entendeu nada, né? Mas se eu falar que medicamento genérico acontece isso, aí você começa a entender. Sim, porque tem medicamentos que realmente de qualidade duvidosa. Gente, entenda, eu não estou falando que todo remédio genérico não presta. Não, eu já usei bem medicamento genérico. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de medicamento de referência. Mas tanto vale para o genérico como vale para o similar, isso pode acontecer. Um de referência é muito... Eu nunca vi. Pode até acontecer. A gente sabe que na medicina e no amor tudo pode acontecer. Mas eu particularmente nunca vi. Mas troca de medicamento, quando o paciente está tomando um remédio A e passa para um remédio B, quando ele muda de laboratório, a pressão dele pode subir. E eu já fiz isso com o paciente. O paciente chegou comigo com essa história, eu falei para ele, olha, o senhor está tomando medicamento X. Aí ele mostra aqui, doutor, mas eu estou mandando aí, o senhor passou. Aí ele me mostra lá a caixa do genérico no similar. Não. Bora fazer o seguinte, eu vou lhe dar, eu tenho aqui a amostra grátis, eu pego a amostra grátis, dou para o meu paciente e digo para ele, eu quero que o senhor use o meu. Aí, já teve um caso, o paciente que até disse, olha, eu vou te dar de graça, é um paciente humilde. Vou dar de graça, você me dá mapa pra gente ver como é que ele dá. Vai, na mapa tá lá, a pressão dele, normal. Então, infelizmente, gente, isso acontece. Nós temos empresas e empresas, nós temos pessoas e pessoas, e vocês já entenderam muito bem o que eu tô querendo falar. É verdade. Elevação da pressão devido à idade. Sim, isso é muito comum. O paciente chega comigo, veio comigo há 4 anos atrás, a pressão dele estava boa, ele estava no limite, mas estava dentro do normal, tomando 2 medicamentos. Agora chega comigo reclamando que o remédio não está mais fazendo efeito. Aí como é que está dando sua pressão? Ah, minha pressão agora tá dando 14/9, 15/9. Aí eu faço o exame ali, realmente é isso. Só que a última vez que ele veio aqui comigo faz 4, 5 anos. Aí o que aconteceu? Não mudou nada, ele não ganhou de peso, ele não mudou a alimentação, não está estressado, a vida dele continua a mesma coisa. Só que com o passar dos anos, o nosso sistema cardiovascular também envelhece. As artérias vão perdendo elasticidade. Quando o coração contrai, vem aquela onda de sangue e dilata a artéria. Então ela dilata e contrai, dilata e contrai. Só que acontece, à medida que vai passando a idade, ele perde essa elasticidade, ela contrai só um pouquinho. E aí, com isso, a pressão, o sangue passa com muita pressão, aumenta a pressão. Então, pode ser que seja simplesmente o aumento da idade. Fazer o que nesse momento, né? Graças a Deus, comemorou muitos anos de vida, então agora vai ganhar mais um remédio. Às vezes não é nada disso aí que eu falei, às vezes o paciente ganhou uma doença. Sim, porque nesse meio tempo pode ser que ele tenha adquirido algum problema. Quais são os problemas campeões disso aí? Problema renal, tanto pode ser um problema do rim, propriamente dito, como pode ser a artéria que leva sangue para o rim. Problemas hormonais, vários hormônios podem interferir. Aí eu coloco no meio que a tireoide. Pode ser também a apneia do sono. O paciente agora está parando de respirar quando ele dorme. Já ouviu falar de apneia do sono? É um assunto bem interessante. Eu acho que vale a pena você investigar. Se você ronca, se você acorda cansado, se você vai assistir uma televisão e você começa a dormir, talvez você tenha apneia do sono. E se você puder perguntar para alguém da sua família, vem cá, em algum momento você percebe que eu paro de respirar, que eu acordo sufocado, querendo sim, talvez seja apneia do sono. E isso aumenta muito a pressão. Mas vamos para a lista. Uso de medicamentos. Bem, existem vários medicamentos que podem aumentar a pressão. Algumas vezes hormônios você usa, por exemplo, como anticoncepcional, mas o principal, anti-inflamatório. E aí tanto faz anti-inflamatório do tipo não hormonal, e aí faz parte desse grupo ali o diclofenaco, o ibuprofeno,
Esses bichos que seguem para paciente idoso, usa muito com dor, reumatismo, mas não podemos esquecer do corticoide, ou remédio bom para aumentar a pressão. Principalmente aqueles que a pessoa tem problema articular e que faz injetável, né, que é aquela injeção que dura ali um mês inteiro. Pensa num remédio bom. Aí colocaria aí a dexametasona, por exemplo. Eu não vou falar o nome comercial, tá? Mas todo mundo já conhece um desses remédios que a gente aplica, que é para controlar a dor, aquelas dores crônicas, né, de reumatismo. Esse medicamento aumenta muito a pressão. E às vezes, por exemplo, nem é medicamento. Exemplo, a cafeína. Sim, café. Mas pera lá, doutor Cota. O senhor já falou que café não aumenta a pressão. E agora, o senhor está falando que café aumenta a pressão? E agora, aumenta ou não aumenta? Deixa eu explicar. Já falei em vídeo sobre isso. Então, o que acontece? Na hora que você toma café, logo ali imediato, poucos minutos depois que você toma café, realmente sua pressão dá o pico. Em seguida, ela cai. E ela pode até cair mais ainda. Então, o café realmente ele não vai assim, aumentar a pressão. O problema é, como tudo na vida, é o exagero. Você não toma uma xícara de café com leite de manhã, toma um cafezinho ali depois do almoço. Não, o que você faz? Para uma jarra, né, pega daquela garrafa térmica e aí, olha, no dia inteiro toma café. Aí, é claro que vai aumentar a sua pressão. Já que a gente está falando ali de medicamento, bora logo emendar um que também é de ingestão, mas que não é medicamento, que é o abuso do álcool. É realmente álcool em doses pequenas, não vai aumentar a sua pressão. Só que sabe o que acontece? Tem muita gente que não quer tomar dose pequena. Me dê, babá! Um amigo meu que eu perguntei, cara, qual é a graça de beber? Tu bebe, que fica porre, que passa mal. Ele falou, né, que a gente chamava o Zé Maria. Zé Maria, nem Zé Maria chamava Zé. Zé, o legal é dar porre mesmo. Aí o que acontece? Daqui a pouco chega aqui comigo reclamando que a pressão tá alta. Eu tenho trabalhando para investigar. Aí eu vou lá, ticando minha lista. Opa, alto. Então, se você quer controlar sua pressão, o ideal é você parar de beber. Compadre sabe os malefícios dessa porcaria. Mas se você não consegue ainda parar de beber, então que pelo menos reduza o máximo possível a quantidade de álcool. E finalmente o 10º motivo. Ora, o que é? Que é muito comum. Um remédio que você está usando é uma potência abaixo do necessário. Ora, você tem uma pressão muito alta. Aí você está usando um comprimido de losartana. Serve para nada, dá pra fazer cócega na sua pressão. Rapaz, tá certo isso? Não vai adiantar. Aí você vai ter que usar, por exemplo, uma losartana ou uma hidroclorotiazida. Melhorou, mas não controlou. Aí que então coloca o terceiro remédio. É como eu faço, eu gosto de fazer uma analogia com meus pacientes. É como se eu fosse lutar no rio com Anderson Silva. Luta até a morte. Única regra, não pode usar arma. Como é que eu consigo vencer antes? Eu vou lhe achar! Vou lhe achar como? Porque eu não sou de qualquer um, não. Simples. Vai eu e outra pessoa. Mas 2 pessoas vão olhar para aquele cara, é verdade. Então vão 3. Se 3 não der, aí 4. Uma hora ele vai aguentar. 4 foram em cima dele, ele não vai aguentar. É mais ou menos isso, gente. Então, às vezes, é a potência do remédio que é menor do que a potência da sua pressão. E aí tem que usar meio remédio. E agora vem mais importante, o que fazer? Gente, primeira dica para você. Não tente resolver isso por sua conta. A chance de dar errado é grande. Mas uma coisa que você pode fazer que ajuda muito o seu médico para poder passar a charada é você fazer um controle da sua pressão. Sabe aquele papelzinho que a gente coloca lá, que a gente vai colocando a pressão? Pois é, vocês não têm ideia o tanto que esse papel ajuda. Agora, não adianta chegar comigo com 4 medidas, não. 10 medidas. 20 medidas está top. Agora, o top e os tops é você usar um aplicativo chamado Elf. Sim, eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Eu vou deixar aí na tela para você ver. Nesse aplicativo, você consegue colocar lá a sua pressão e ele vai dar a média. Porque, gente, o que interessa mesmo, no final das contas, é a média da sua pressão. Por exemplo, no meu caso, eu já fiz mapa. Minha pressão já chegou a dar 16 por 11.
eu chego a dar nessa mesma mapa 8 por 4. Mas a média da minha pressão é 12 por 7,5. Então minha pressão é 12 por 7,5. Esse foi um pino porque eu estava com fome, estava cansado, a pressão subiu. E esse 8 por 4 é porque eu já estava deitado, já pronto para ir dormir. Então o que interessa é a média da pressão. Então você tem 2 deveres de casa para fazer se sua pressão estiver dando alta. A primeira, faça controle da sua pressão. Se você puder fazer 2 vezes de manhã, 2 vezes da tarde, 2 vezes à noite, em 5 dias você vai ter 30 medidas. Olha só. Isso dá até para chegar na consulta com o médico, você vai ter 30 medidas. Se você puder colocar no aplicativo, melhor ainda. E a segunda dica. Se você não conseguiu raciocinar, pensar quais são essas possíveis causas desse vídeo, faz o seguinte, assiste ele de novo, coloca os 10 itens e vai ticando aqueles que não podem ser e deixa aqueles que possivelmente podem estar interferindo e chega para o seu médico. Olha, doutor, tal que eu vi um vídeo na internet que ele tinha essas 10 possibilidades, dessas 10 possibilidades eu já sei que essas 5 não podem ser, mas essas 5 podem. Nossa, facilita demais a sua vida e a vida do médico. Você chegou até aqui porque você gostou. É claro. Se você gostou, você não vai esquecer de dar o like, porque ajuda muito o canal. Uma via de mão dupla. Eu ajudo você, você me ajuda. Gostou do conteúdo? Não é inscrito no canal? Por favor, se inscreva para continuar recebendo conteúdo desse de fácil entendimento e com uma pitadinha de humor que é interessante. Ficou dúvida, já sabe? Coloca aí no comentário. Detalhe, eu sempre tento responder os comentários. Muitas das vezes eu faço vídeos shorts respondendo os comentários de vocês. Outras vezes eu levo para a live. Eu tento de várias formas de responder os comentários de vocês. Vai dar para responder tudo? Claro que não, mas eu tenho. Se ainda assim ficar dúvida, já sabe, participe da nossa live. Todas as segundas-feiras, 18 horas horário de Brasília, 17 horas horário daqui de Manaus. Nós temos essa live que você pode fazer pergunta lá ao vivo. O programa Pinga Fogo, você pergunta e responde ali na hora. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.